Se Valentino Rossi se tornou um mito na história da MotoGP, muito disso tem a ver com o que acontecia há exatos 20 anos atrás. Imagina só, o melhor piloto na melhor moto trocá-la por um equipamento que sequer conseguia brigar por pódios. Pois é, mas foi isso que aconteceu naquele fim de 2003. Valentino Rossi trocou a toda poderosa Honda pela duvidosa Yamaha. Agora, o que levou o Valentino a achar a grama do vizinho mais verde? Como se deu a ultra secreta negociação para levar o doutor para a fábrica de Wata? E como o Valentino Rossi fez da YZR M1 vencedora não em 2 anos, mas em apenas um GP? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então bora lá. Olha, se você como piloto de MotoGP estivesse em uma Honda entre os anos de 1994 e 2003, você tinha a certeza de estar numa moto capaz de vencer corridas. Durante este intervalo de 10 anos, a fabricante venceu 9 campeonatos, monopolizou a temporada de 1997 com vitórias nas 15 corridas e ganhou nada menos que 115 das 151 provas realizadas, com 12 pilotos diferentes. Ou seja, a Honda era uma moto que todos os pilotos queriam, principalmente no início da então nova era 4 tempos, já que a RC211V venceu nos primeiros 2 anos 29 das 32 corridas. E é claro, naquele momento a Honda tinha o piloto dominador, Valentino Rossi. Campeão em 2001 e 2002, ele rumava para mais um campeonato em 2003, que ficou para a história como o único ano da era moderna, desde Giacomo Agostini em 1968, que um piloto terminou 100% das provas no pódio. Rossi, é claro. Agora, olhando esse histórico, era o Rossi mesmo que fazia a diferença ou a parte mais decisiva do pacote era a moto? As opiniões na época se dividiam, inclusive dentro da Repsol Honda, e foi aí que o casamento entre Honda e Rossi começou a azedar. Ainda em 2002, a sensação para muita gente era de que qualquer um em uma moto de fábrica da Honda poderia ser campeão, e aos poucos foi crescendo em Rossi a vontade de provar que isso estava errado, que quem fazia a diferença era ele e não a moto. No entanto, a Honda tratava Rossi na época, apesar de já bicampeão, de uma maneira fria nos bastidores, o que fazia o italiano começar a ficar incomodado. Entre outras questões, Rossi havia feito um acordo para ficar com sua moto de seu título de 2001, sua última 2 tempos 500 cilindradas. Entretanto, a Honda, por todo o ano seguinte, não cumpriu o acordo e aos poucos começavam a nascer rachaduras na relação. E uma coisa que você precisa saber sobre o paddock de um campeonato mundial é que ele não é muito diferente de uma cidade pequena ou de uma empresa. Fofoca espalha e espalha rápido. Algumas pessoas já sabiam no fim de 2002 que Rossi não estava 100% feliz com a Honda. E 2 dessas pessoas estavam na gerência da Yamaha, Lin Jarvis e David Brivio, que haviam se convencido de que só voltariam a vencer se tivessem em seu time o melhor piloto, ou seja, Rossi. Isso motivou Brivio a conversar primeiramente com o empresário de Rossi na época, Gibo Baggioli, ainda antes do fim de 2002. Após isso, em fevereiro de 2003, Brivio fez sua primeira reunião com Valentino em uma visita à sua casa, em Ibiza, na Espanha. Lá falou pela primeira vez sobre o desejo de tê-lo na Yamaha. Porém, pela informalidade da conversa, nada foi muito levado a sério, mas o Rossi começou a de fato entender que uma mudança de ares não era uma má ideia. O tio Salute, melhor amigo, assistente de Rossi na época e atualmente chefe da VR46, disse em entrevista recente ao site da MotoGP que falou para Valentino na época que o convite poderia ser, abre aspas, uma oportunidade importante, fecha aspas, para mostrar o seu valor. E com essa insatisfação do Valentino, ele e o Brivio passaram a conversar em segredo durante a temporada de 2003, incluindo em finais de semana de corrida. Os locais eram os mais diversos, como um quarto de hotel no GP da Catalunha e até a própria clínica móvel no paddock durante o GP da República Tcheca, sempre à noite. A estratégia de Brivio era fazer Rossi se sentir para a Yamaha mais importante do que se sentia para a Honda. Até aí tudo bem, mas tinha um pequeno problema ainda, a moto da Yamaha. A versão de 2003 da Yamaha foi parar nos livros de história como uma das piores da marca japonesa. O time não venceu nenhuma corrida e conquistou apenas um pódio durante a temporada, cortesia do brasileiro Alexandre Barros no GP da França, prova interrompida pela chuva e com seu final disputado no molhado, ou seja, uma corrida típica. E foi aí que uma das peças mais importantes do quebra-cabeça da ida do Rossi para a Yamaha entrou em cena, Masao Furuzawa. O japonês chegou no meio de 2003 para liderar o departamento de competições do time. O reorganizou e foi a mente por trás da solução para o excesso de vibração que tanto gerava falta de confiança aos pilotos no motor 4 em linha da Yamaha.
Falaremos disso mais pra frente. Rossi teve garantido que o protótipo de 2004 seria completamente novo, com seu trabalho já em curso. Mas, como sempre, foi lembrado que a peça mais importante do jogo ainda era sua presença no time no ano seguinte, já que além de ser o melhor, sua chegada poderia trazer ainda mais atenção e dinheiro para a equipe. Mas a parte do lado técnico, se tinha uma coisa que o Valentino Rossi sentia falta na Honda, era um lado mais humano. Valentino, é claro, era uma máquina de vencer em cima de uma moto, mas fora era mais carismático que todos os pilotos por mostrar seu lado humano e moleque, nos capacetes, nos cabelos, nas comemorações e no estilo. E foi sendo assim um ídolo humano, um ídolo acessível, que ele conquistou grande parte dos fãs dele, inclusive eu. E era disso que ele estava atrás na Casa Nova. A principal das reuniões secretas que Valentino teve com Brivio em 2003 foi entre Catalunha em junho e República Tcheca em agosto, exatamente no mês de julho, durante o GP da Grã-Bretanha, em Donington Park. Durante a noite, Rossi fez uma visita ao box da Yamaha. Nesse dia, o italiano pela primeira vez subiu em uma YZR M1. Após um mecânico ligar a parte elétrica da moto, o italiano teve sua atenção chamada para o fato de que o painel da M1 tinha um display digital e não analógico, como era o contagiros da RC211V na época. Após comentar isso em voz alta, ele foi surpreendido com uma piada. Os pilotos assistem filmes aí durante a corrida, teria dito um membro da equipe, o que na hora provocou risos de Valentino e o fez pensar que jamais algum engenheiro da Honda seria tão espontâneo trabalhando. Rossi disse que ali começou a entender que aquele seria o ambiente de trabalho que gostaria. Além disso, Brivio deu a Valentino um DVD com um vídeo mostrando os campeões anteriores da Yamaha, Giacomo Agostini, Kenny Roberts Sr., Ed Lawson e Wayne Rainey, exaltando o fato de que Rossi poderia ser a quinta estrela da montadora, o fazendo entender de que de fato podia marcar a história do motociclismo. As conversas com a Yamaha elas seguiam em segredo, porém dicas eram dadas esporadicamente de que o Valentino não estava nada feliz na Honda. Depois de vencer o GP da República Tcheca em agosto, Rossi pela primeira vez comemorou com os amigos de seu fã-clube vestidos de presidiários, a maneira como o 46 se sentia dentro do esquema corporativo da Honda. Ninguém sabia ainda, mas Rossi estava aos poucos tomando a decisão mais importante de sua carreira, apalavrada, curiosamente, na reunião de Brno, segundo o livro Valentino Rossi All His Races, que inclusive é um baita livro, o qual eu recomendo bastante. A Honda queria que Rossi assinasse sua renovação em breve, mais precisamente no GP do Pacífico, em Motegi, no início de outubro. No entanto, Rossi já estava decidido a não assinar o acordo. E o Rossi e o Útil, em um vídeo feito para a MotoGP em 2021, relembraram exatamente esse momento aí em Motegi. A Honda, querendo anunciar o piloto em seu GP de casa, havia deixado em cima do frigobar de sua sala no circuito o contrato para que ele assinasse durante o fim de semana. Rossi, que vinha se esquivando das tentativas anteriores da Honda de fazê-lo confirmar sua estadia, foi avisado de que a hora para assinar era aquela. Rossi teria até domingo para confirmar sua manutenção com a montadora. No entanto, após Útil pegar os papéis em um momento em que apenas os dois estavam no local, Rossi teria dito a ele para deixar o contrato onde estava. No domingo, com os executivos da montadora chegando ao escritório de Rossi, eles se depararam com os papéis em cima do frigobar e acharam que já estivesse assinado. Porém, não estava. Um dos responsáveis teria dito: "Não está assinado", e Rossi respondido com um sucinto e enfático não. E esse encontro pouco amistoso acabou sendo a pá de cal no relacionamento entre Valentino Rossi e Honda. Rossi estava de ida para a Yamaha e levando seu time de confiança, comandado pelo engenheiro australiano Jeremy Burgess, os mecânicos também australianos Alex Briggs, Gary Coleman e o belga Bernard Anciot, curiosamente até hoje parte do time de Fábio Quartararo na Yamaha. Rossi, que mais uma vez se tornou presidiário para comemorar seu título na Malásia, liberando seus colegas de fã-clube após abrir um cadeado depois da prova, simbolismos, anunciou oficialmente sua saída apenas depois da última corrida da temporada, ainda durante o domingo no GP de Valência, dia de sua última vitória com a Honda. Lidando com a mudança como uma traição, a Honda decidiu deixar a vida de Rossi o mais difícil possível. Com o contrato até o fim do ano, a marca não liberou o italiano para testar a Yamaha nos treinos após a temporada. E isso é bom a gente dizer, é praxe em 99,9% dos contratos da MotoGP. As equipes, quando termina o contrato e o piloto vai para outra equipe, normalmente deixam ele testar a moto ainda no ano vigente. É como se fosse um acordo de cavalheiros,
que a Honda não respeitou nesse caso. Mas obviamente um piloto do calibre do Valentino Rossi não tomaria numa boa, não tomaria com resignação esse ataque público feito pela Honda. E sim, muito provavelmente transformaria isso em muita motivação para o início do seu trabalho com a Yamaha. Afinal, convenhamos, quem estava assustado aí era a Honda. Rossi só pôde testar a M1 pela primeira vez em 24 de janeiro de 2004, na Malásia. E lá encontrou uma moto bem diferente da de 2003. Furuzawa havia corrigido os problemas de vibração no motor, mudando de um virabrequim de plano reto para um de plano cruzado, que por ter sua ignição irregular, trazia velocidade constante a cada rotação do motor, evitando assim as famigeradas vibrações de 2003. Além desta solução, Burgess entendeu que a Yamaha tinha defeitos fundamentais de projeto, como um bizarro problema eletrônico que fazia as rotações do motor aumentarem no caso de travamento do pneu dianteiro, algo que normalmente só acontece no caso de o pneu traseiro travar para evitar quedas, e um erro de projeto que fazia a mudança de direção e frenagens ser dificultada pelo fato de a entrada de ar do motor na compressão total do garfo dianteiro entrar em contato com o paralama. Além de dificultar a pilotagem, a compressão fechava a entrada de ar para o radiador, o que gerava um aquecimento além do ideal e fazia o motor perder aceleração. Para solucionar o problema, Burgess aumentou a altura da moto em 15 mm. Daí você entende como a Yamaha em 2003 era uma completa bagunça. Depois do teste, Rossi disse que a moto parecia fácil e dócil e começou a crer nos bastidores que teria chance de ser campeão em 2004. Mas nada que pessoas de fora achassem possível. Afinal, a Yamaha estava há 12 anos sem título, desde Wayne Rainey em 1992. Uma reestruturação de um time de MotoGP poderia durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas nesse caso foi em tempo recorde, apenas uma corrida. Apesar de manter os pés no chão em declarações antes da temporada e ver como complicada a missão de levar a Yamaha ao topo, a intenção de Valentino Rossi era uma só: sair do GP da África do Sul, primeira etapa de 2004, com a vitória. Motivado e com uma moto competente, Rossi conquistou a pole position no sábado por 35 milésimos à frente do espanhol Sete Gibernal, após liderar absolutamente todos os treinos daquele final de semana. Já no domingo, após Max Biaggi ser o mais veloz no warm-up, Valentino teve que lutar bravamente em um duelo famoso com o compatriota. Depois de uma ultrapassagem agressiva a pouco mais de 2 voltas do fim, ele realizou o sonho de vencer na estreia contra o rival, que anos antes, quando andava de Yamaha, sempre dizia que Rossi ganhava por ter a melhor moto na Honda. E além disso, derrotou a própria Honda, que acreditava ser a parte decisiva na equação dos títulos de Valentino. Mas aí você me pergunta, será que a força-tarefa comandada pelo Masao Furuzawa ali, naquele inverno de 2003 para 2004, não teria transformado a Yamaha na melhor moto do grid? Vamos aos números então. Rossi foi 1 segundo, 7 décimos, 8 décimos e 6 décimos mais veloz que a Yamaha mais próxima, respectivamente, nas 4 sessões da sexta e do sábado em Velcro. No grid, foi o pole à frente de 4 motos da Honda: Sete Gibernal, Max Biaggi, Nick Hayden e Colin Edwards. Já no GP, a Yamaha mais próxima de Valentino foi a Tech 3 de Norick Abe, 9º colocado, a 36,6 do doutor. Já seu companheiro de equipe direto, o espanhol Carlos Checa, foi apenas o 10º, a 39,2 de Rossi. Uma vida quando se tem em conta de que aquela corrida tinha 28 voltas. Inclusive, recentemente, o Carlos Checa participou de um podcast que eu ouço sempre, que é do Toby Moody, no site The Race. E lá ele disse que a moto de 2004 da Yamaha é uma moto que dificilmente um piloto normal conseguiria levar a disputar o título, colocando essa conquista mais na conta do Valentino, dizendo que a moto era ok, mas não era melhor do que a Honda. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser escutar. E claro, a grande atuação culminou naquela histórica celebração depois da prova, com o Rossi beijando a M1 encostada na proteção de pneus de viseira fechada. O que é uma pena, já que a gente nunca vai saber ao certo se ele estava chorando enquanto estava sentado ou dando muita risada embaixo do capacete. Mas o fato é que ali, Valentino deixava de ser apenas um campeão, algo que já é para pouquíssimos, e se transformava em uma lenda imortal do motociclismo, fazendo algo que até hoje só ele conseguiu: vencer corridas seguidas em motos diferentes. A temporada de 2004 seguiu, com vários dias menos felizes do que este em Velcro. Mas, no fim das contas, Valentino, com uma corrida de antecedência, assegurou o campeonato, se transformando no 2º piloto da história a vencer títulos seguidos em motos diferentes após Ed Lawson. Mas como ele fez isso, é história para um outro dia.
Aí você lembra daquela 500 cilindradas de 2001 que o Rossi tinha pedido para a Honda na época, né? Ele pediu de novo em 2021, quando a MotoGP reuniu todas as motos nas quais ele tinha sido campeão no paddock em Valência, a última corrida do ano e última corrida de Valentino. Mas mais uma vez, ele ouviu um grande não. Ou seja, a relação entre Honda e Rossi segue até hoje tão boa quanto em 2003. Muito bem, mas por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou aqui. Se você gostou, considere um like, considere se inscrever aqui nesse canal para mais conteúdos de MotoGP como esse. E a gente se vê na próxima. Um abraço.